Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, quem nos acompanha aqui no nosso plenário e também pelos veículos de comunicação do nosso Parlamento Municipal. Senhores, eu quero iniciar aqui parabenizando o secretário Paulo Costa, do governo Napoleão. Acordamos com o secretário Paulo Costa em Brasília, mais de um ano atrás, que traríamos recursos do Ministério das Cidades para pavimentar 3 ruas, a Victor Ridger, a Oswaldo Lenz e a Ricardo Culpas na Itopavazinha, 2 na Velha Itopavazinha, e o secretário cumpriu com a sua promessa, liberaremos os recursos para pavimentar essas 3 ruas pelo Ministério das Cidades, recurso conquistado via gabinete do deputado federal Décio Lima, em Brasília. Senhores, eu pautei nas últimas 2 sessões, e é a pauta política do país, é o que está em ebulição na sociedade brasileira, e também não posso furtar de trazer esse debate para esse parlamento nessa tarde de hoje. Eu quero pedir ajuda da TV Legislativa sobre o fato do último domingo, que eu acho que merece uma reflexão do povo brasileiro, do povo da nossa cidade, sobre a votação do tal impeachment. Pela minha família. Família. Família brasileira. Família. 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 Minha mulher. Família. Minha família. Minha mãe nega Lucimar. Família. Esposa. Família. Minha família. Família. Família quadrangular e evangélica. Minha família, meus filhos. Filhas. Filhos. E meu filho ou minha filha. Aprenda sexo nas escolas. Meus filhos. Sofia e Luna. Bruno e o Felipe. Filhas. Filhos. 2 filhas. Meus filhos e meus netos. Aos meus netos. Neto Pedro. Feliz aniversário, Ana, minha neta. Eu vou passar para o meu filho, para que ele possa dizer ao Brasil o voto. Não é possível, deputado. Deputado, não é possível. Pelos fundamentos do cristianismo. Em nome de Deus. A Deus, Deus, grande arquiteto do universo. Deus acima de todos. Deus, Pelos evangélicos da nação toda. nação evangélica. Coloca a mão pra cima. Coloca a mão pra cima. Sim. Nossa Senhora. Aos meus amigos. Pelo Sérgio Moro. Amigos. Pelos militares de 64. Meus amigos. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Uso. Meus amigos. Amor à vida. Minha. Pelo meu. Minha. Minha. Pelo meu. Pela minha. Pela minha. Minha. Pela minha. Pela minha. Em nome da minha. Minha querida corrupção. Deus tenha misericórdia dessa nação. Senhores, esse foi o Congresso Nacional que votou o impeachment. Esses foram os votos. Eu nunca senti tanto orgulho de estar ao lado dos que perderam essa votação. Nunca senti. Espero que boa parte do povo brasileiro tenha se dado conta do que aconteceu no Congresso Nacional no último domingo. Já pautei aqui nessa casa o atentado à Constituição, aos crimes de responsabilidade, à não tipificação legal, a tudo isso que foi imputado à Presidente da República como argumento para tentá-la depô-la do cargo. Tudo isso já pautamos aqui e não quero mais voltar atrás nesse assunto. Agora eu espero profundamente, Marlon, que a sociedade brasileira se dê conta do que estava por trás dessa votação no domingo. Querem impor ao país, além de atentar contra a Constituição, contra o Estado Democrático, querem impor ao país a República dos Canalhas. E tantas vezes eu, que durante essa legislatura, fiquei triste com o debate aqui no nosso parlamento, tantas vezes, eu cheguei a ter até uma pontinha de orgulho da Câmara de Vereadores de Blumenau, vendo o Congresso Nacional votar esse processo. Eu acho que até que a Câmara de Blumenau deve estar num bom nível. Esse é o retrato da representação política do povo brasileiro. Por que não se faz a reforma política no país e impede que boa parte dos hipócritas que falam de família, como todo mundo sabe, que o turismo sexual em Brasília
quando tem sessão no Congresso Nacional, é imenso. Quanto vários deputados já denunciaram que a noite de Brasília é garota de programa, lobista e droga. Todo mundo sabe disso, o que é a capital federal, patrocinada por essa representação política que está lá, porque no Brasil não temos uma reforma política. Talvez esse tenha sido o grande equívoco. Nenhum dos atuais congressistas vai depor contra o sistema que os elegeu. E isso é o que nós temos que lamentar. Esse processo, onde vimos uma deputada berrar o sim diversas vezes, falar que lá no norte de Minas Gerais, inclusive conheço, lá no norte de Minas Gerais, era a cidade exemplo para o Brasil, onde o seu marido era o prefeito. Na segunda-feira, a Polícia Federal bate na casa e leva o marido. O cidadão que falou o voto número 342 é o cidadão que está na lista da Odebrecht, que foi colocada sob segredo de justiça. Está na lista da Odebrecht. O cidadão mais atolado em corrupção nesse país, mais de 50 milhões de reais de propina, é o senhor Eduardo Cunha, o magistrado desse processo. Essa é a legitimidade do Congresso Nacional para votar esse processo. Concede uma parte? Claro. Vereador, quero primeiro dizer que parabenizo Vossa Excelência pela defesa clara da sua posição, apesar de não ter a mesma posição que Vossa Excelência em relação a essa situação. Concordo pelo impeachment, aí nós vimos fazer um debate aqui que não cabe, mas quero fazer um destaque de uma questão que eu acompanhei, se Vossa Excelência me permitir. Eu estive na formatura dos jovens de retórica e oratória dos vereadores mirins desta Casa Legislativa, e apesar de toda essa discussão, dos 25 jovens que fazem parte, titulares e suplentes da Câmara Mirim, todos, sem exceção, acompanharam essa discussão e essa votação. O que me deixou bastante feliz pelo envolvimento e pelo interesse dos jovens em relação ao futuro desse país e pela sua participação e a sua tentativa de compreensão desse debate. O mesmo caso aconteceu com as minhas filhas, uma de 15 e outra de 13, que acompanharam o processo até o final, do começo ao final, também interessados. Então, eu fico feliz que a nossa juventude esteja envolvida, espero que não seja só na votação, mas também se envolva no dia a dia. Parabéns pela sua defesa, pela sua posição, apesar de eu ter posição contrária a Vossa Excelência. Obrigado, presidente. Vossa Excelência concede mais 1 minuto e 30, que eu acho que foi o tempo que Vossa Excelência comeu o meu aqui. Concedo mais 2 minutos a Vossa Excelência. Obrigado, presidente. Senhores, eu entendo, presidente, a impopularidade da presidente da República. É impopular. É impopular, assim como o prefeito Napoleão é impopular no município. Acho que os dois aqui no município devem disputar o maior nível de rejeição. Presidenta Dilma e prefeito Napoleão Bernardes. Eu entendo que a economia do país não está boa. E não está boa. Nós temos uma crise internacional que chega no país. Já falava aqui, a China, que crescia 14%, cresce 4%, atinge o nosso país. Eu entendo que a presidente da República negligenciou a política e pode ter tratado o Congresso com uma certa truculência e talvez não tenha, tentou, nos últimos 15 dias, não tenha dividido a fatia como o Congresso lá sempre exige nesse tal nosso presidencialismo de coalizão. Tudo isso nós entendemos. Nós entendemos que a Lava Jato, ela pega 20 anos anterior a esse governo, pega todos os partidos, todos, o terceiro ou quarto partido com maior número de envolvidos é o Partido dos Trabalhadores. E nós queremos que todos sejam punidos. Tudo isso a gente entende. Agora, atentaram contra a Constituição, atentaram contra o que é mais sagrado em uma democracia, que é a soberania popular. A soberania popular que alicerça o nosso Estado democrático de direito. Atentaram contra a vontade do povo. O Brasil virou chacota internacional por um Congresso ilegítimo, desqualificado e envolvido em corrupção.
envolvido. Já falávamos aqui que a maioria daqueles congressistas estavam envolvidos em corrupção. Eu estou do lado dos que perderam, mas estou do lado da justiça e da história. E a história vai absolver aqueles que tomaram os seus posicionamentos. Para concluir, presidente, tomo meu posicionamento aqui, porque não fico em cima do muro e não escondo opinião para agradar eleitor em busca de voto, o que seria muito mais fácil. Seguimos firme, a luta de ideias continua, não nos esmureceremos em hipótese alguma. Obrigado.